aqui é a professora Ellen com a aula de ciências sobre a matéria e seus estados, né? Que é o sólido, líquido e gasoso. Mas, primeiramente, vamos falar sobre o que é matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. Então, tudo que existe no universo é matéria. É o que constitui o quê? As coisas, as plantas, né? É as pessoas, os objetos e os animais. Então, a matéria pode ser líquida, né? Líquida. Pode ser sólida, sólida como o cubo de gelo. E gasosa, como a água fervendo, né? Evaporando. Então, a água possui a propriedade de mudar de estado e de matéria. E para isso, 5 processos levam aos três estados físicos da água, tá? Então, vamos falar primeiro da vaporização. A vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, né? Então, esse processo pode acontecer de 3 formas. O primeiro é a evaporação, né? Como, por exemplo, uma poça d'água, né? Depois da chuva. E temos a ebulição, né? Que vocês podem verificar colocando uma panela com água, né? No fogão. Então, quando a água atinge 100 graus, ela começa o quê? Evaporar. Então, o ponto de ebulição da água é de 100 graus. Calefação é quando a água atinge, né, uma superfície muito quente, imediatamente ela evapora. Por exemplo, se você pegar uma barra de ferro muito quente e jogar um pouco de água em cima, né, imediatamente essa água vai fazer o quê? Vai passar para o estado gasoso. Ela vai evaporar. Agora vamos falar da solidificação. É a passagem do estado líquido para o estado sólido. Então, sempre que a água atingir a temperatura de 0 graus, ela começa o quê? A solidificar, tá? Por exemplo, então, quando você coloca a água no congelador, ela vira o quê? Gelo, né? Então, ela atinge o quê? 0 graus. E também a condensação, que é o terceiro processo. É a mudança do estado gasoso para o estado líquido, tá? Então, por exemplo, quando vocês estão dentro, né, de casa, lá fora está muito frio, né, e dentro de casa está muito quente, vocês veem formar o que na janela? Gotículas de água. Então, essas gotículas de água estavam em estado o quê? Gasoso. E se transformaram em estado líquido. E o quarto processo é o quê? É a fusão. Então, quando ela se transforma do estado sólido para o estado líquido, é o inverso o quê? Da solidificação, tá? Então, toda vez que a temperatura ultrapassar 0 graus, o gelo começa o quê? A derreter. Né? Então, a água começa a sair do estado sólido, né, para o estado líquido. Então, o ponto de fusão da água é 0 graus. E o último processo, né, que é a sublimação, que é a passagem do gasoso direto para o estado sólido. Então, sem passar pelo líquido, tá? É um fenômeno pouco comum na natureza, tá? Geralmente ocorre de forma induzida, ou seja, em laboratório, com substâncias químicas, por exemplo, como a naftalina e o gelo seco, tá? Então, os 3 estados físicos da água são sólido, que é o gelo, cubo de gelo, né? Que também pode ser em geleiras, neves, estão o quê? No estado sólido. O estado líquido, a água, né? A água que bebemos, né? Está em estado líquido. E o estado gasoso é o quê? Uma panela, né? Fervendo com água, vocês não vê o vapor subindo? É estado gasoso, certo? Bons estudos. Um beijo da tia Ellen.
Hoje eu tive que revirar o armário para encontrar uma jaqueta. É muito bonita, mas que cheiro é esse? É que minha mãe coloca nafta quando guarda. Nafta? Será que não é naftalina? Você tem razão, naftalina. São essas bolinhas brancas que são colocadas nas roupas para que as traças não façam buracos. É, eu conheço. Mas hoje, quando eu fui procurar a jaqueta, percebi uma coisa estranha. Que coisa? Eu me lembro que quando a minha mãe colocou naftalina na roupa de inverno no ano passado, ela colocou naftalina nessa jaqueta. Eu ajudei. E qual é o mistério? Que na jaqueta só restam algumas bolinhas. O que será que aconteceu com as outras que nós colocamos? Será que as traças comeram? Talvez elas gostem tanto e assim não comem a roupa. Não! A naftalina é um veneno para as traças. E então, será que as bolinhas se evaporaram? Para falar a verdade, eu não sei. Mas evaporar não evaporaram. Hoje nós viemos ao laboratório porque vamos fazer um experimento. Para isso, vamos precisar acender o fogo. Assim que eu acendê-lo, vocês vão observar e depois vão me explicar o que foi que viram. Agora eu vou acender o fogo e vou colocar uma panela com água quente. O que vai acontecer? A água vai esquentar. E se observarmos a água neste momento, o que é que podemos perceber nela? Que está se mexendo e que tem bolhas. E não sai nada da água? Sai sim. Agora está saindo vapor, porque a água vai ferver. Muito bem. A água está prestes a ferver. Isto é, vai entrar em ebulição, porque aumentamos a sua temperatura com o fogo. Mas qual das duas é a água? A que está líquida na panela ou o vapor que está saindo? A água é a que está na panela e o que está saindo é o vapor. Não. Ambas são água. O que acontece é que está em 2 estados diferentes. A matéria que nos rodeia pode estar em pelo menos 3 estados diferentes: sólido, líquido e gasoso. E além disso, pode passar de um estado ao outro. Neste caso, a água mudou do estado líquido para o gasoso. Essa mudança de estado se chama evaporação. E podemos passar de novo de gasosa a líquida? Podemos sim. E essa é justamente a segunda parte da experiência. Vejam o que acontece quando eu coloco a tampa da panela inclinada sobre ela. Formam-se gotas de água que voltam a cair na panela. Isso quer dizer que o vapor da água, ao bater contra a tampa, volta a se transformar em líquido e cai na panela novamente. A senhora disse que a matéria tem 3 estados. Já falamos do gasoso e do líquido. Está faltando um, o sólido. Excelente! Qual é o estado sólido da água? O gelo. Isso mesmo. Na louça eu fiz um esquema para que vocês vejam como é que a água passa de um estado para o outro. Eu já sei o que aconteceu com as bolinhas de naftalina. Passaram do estado sólido ao estado gasoso, que deixa este cheiro. Sólido, bolinha, gasoso, cheiro? O que é isso? É simples, Nath. Veneno para a traça.